Hoje é o nosso primeiro contato mais direto, né? Prol da campanha 2010, tá certo? E hoje, como já no sábado, há 15 dias atrás, eu falei do meu candidato, Rosângela Taveira, deputado estadual, e naquela ocasião estava acompanhando um grupo com outro deputado federal, certo? Mas os motivos que está resolvido, tá certo? Eu optei por ficar com o candidato, com a candidata do prefeito, Fátima Bezerra, certo? Então resolvi fazer essa reunião com meus colaboradores, tá certo? Pró a campanha do Taveira, deputado estadual, Fátima Bezerra, deputada federal, Carlos Zé, senadora, e Dilma Rousseff, presidente. Tá certo? E vou também explicar o motivo. E César, minha esposa, que todo mundo já conhece. Ninguém me conhece, Certo? Moisés. E depois eu vou pedir para cada um se apresentar aqui. Por quê? Porque esse grupo, na eleição de 2008, tá certo? Ele já recebeu novas pessoas para nos ajudar. Pro 2012, tá certo? Mas esse 2012 ainda falta 2 anos para a minha reeleição. Porque se Deus quiser, de 1º de janeiro, eu vou assumir, 2 termos. É o de Taveira, deputado e de vereador. Sabe por quê? É os 2 termos. Eu sou o primeiro suplente, como meu grupo todo sabe, de vereador da nossa coligação, tá certo? E qualquer tropeço eu estou lá. Mas eu não vou esperar que não tropeçe, porque nós vamos, se Deus quiser, ter uma grande vitória, certo? Essa grande vitória vai ser a vitória de Rosângela Taveira para deputada, e eu, como primeiro suplente, assumo a vaga de Taveira na Câmara Municipal de Parnamirim, tá certo? Além disso, Taveira é uma pessoa de Parnamirim, certo? É morador de Parnamirim. Mora aqui na Coabinal, como todos sabem, tá certo? É uma pessoa que a gente pode contar com ele. Eu acho que eu tive uma decepção muito grande há 4 anos atrás, quando me optei em apoiar um candidato a deputado estadual. E que meu grupo todo sabe da decepção que eu tive com esse candidato. Certo? Parnamirim, a estrutura que recebeu para ser vereador de Parnamirim. Ele estava no mesmo sofrimento meu, tá certo? Mas ele tem mais condições, né? Pode fazer a campanha dele. E o grupo dele, maior também, tá certo? O dobro talvez do meu, né? E ele conseguiu, tá certo, a eleição dele, e eu fiquei como primeiro suplente. Mas toda hora, todos os dias a gente se encontrava lá no galpão, na rua do cemitério, e sempre Taveira era quem me dava força para mim continuar. Boa vitória. No dia que eu não tinha nem um santinho, ele mandou fazer o 200. 100 mil para ele, 100 para mim. E disse que se eu não tivesse como pagar os 100 mil, ele pagaria comigo. Por isso é usar bafo e dizer que ele, quando disse, ele foi convidado por Agnel Alves a ser o candidato de Agnel, tá certo? A estadual. Mas Agnel depois resolveu ser candidato. E ele também saiu. E na hora que ele pensou em sair candidato, que ele conversou comigo, eu disse a ele: Taveira, se tiver um político parnamirim para lhe acompanhar nas ruas, esse político sou eu. E estou aqui, tá certo? Eu espero que com a mesma garra, com a mesma força, com a mesma forma como nós fizemos nossa campanha, tá certo? De pedir o voto da sua família, de pedir o voto do seu amigo, tá certo? Para o Taveira mesmo se estava andando em mim, tá certo? Eu sei que a campanha, que a gente, quando apoia o candidato, não é a mesma. Tem muita gente preocupada, tá vendo? Porque
É aquela forma de estar todo dia em campo. É uma satisfação estar com o Irani aqui. Deixa eu explicar a vocês bem direitinho como é que a política hoje, vocês veem que está uma miscelânea grande, uma salada, né? Candidato X com A, com B e tal. Maurício tem um candidato, eu tenho outro. Não é que a gente tem a briga. Maurício, eu acho que ele sabe disso. Eu, quando era secretário, eu era o único secretário que tinha Maurício como candidato a prefeito de Parnamirim. Maurício nunca foi o candidato a prefeito escolhido por Agnello para ser o candidato. Agnello tinha outros candidatos. Só que Maurício, nas pesquisas, conseguiu subir um pouco, né? E foi escolhido. Mas eu tenho a confiança dele, graças a Deus, na minha casa. Está aí quase todo domingo, ele está em casa batendo papo, conversando, colocando as coisas em dias. E é meu amigo. É meu amigo porque eu não tenho vaidade por tomar poder de ninguém, nem traição, nem nada. Eu sou amigo dele, ele sabe disso. E a gente, quando tomou uma posição, a gente pensou em melhor para Parnamirim. O que é que a gente fez? Quando Vilma teve naquela inauguração lá do Colégio Santo Dumont, quem estava lá presente, viu quando ela prometeu que ia mandar para Parnamirim 4 milhões e 700 mil reais. Ela, quando estava no poder de governo, né? E política, é um jogo. É um jogo, então a gente pensou o quê? Na hora que Maurício, ele sempre disse que é matuto lá de Patos, e Maurício daquela época que ele pega naquela época daquelas cadernetinhas que muita gente aqui conhece, quando você ia para a padaria, mas bota o pão, bota o leite, a palavra. Não é você escrever documento, ele tem palavra. Então ele tem um compromisso e está cumprindo, que é justamente votar em Carlos Eduardo e em Agnello Alves. Justo. Eu disse hoje na rádio, uma entrevista de 1 hora, hoje lá em Nova Parnamirim, Maurício tem a obrigação de votar em Carlos Eduardo e em Agnello, porque foi quem elegeu ele prefeito. Seria injusto, não é isso? Então, quando eu entrei na campanha, muita gente disse, rapaz, e Agnello não tem nada a ver, eu sei que Maurício vai votar em Agnello. Agora, quando eu me lancei candidato, é que Parnamirim até hoje, os carros de São Meu estão com uma mensagem aí, né? A gente teve na época Gastão Mariz, que foi na época do pessoal mais antigo, sabe, Gastão Mariz era o deputado que defendia Parnamirim. Tivemos Marciano Júnior, que depois não quis continuar. E a gente nota isso hoje, que Parnamirim é carente de ter um representante aqui do nosso município. Isso aqui não tem. Todo deputado vem aqui dentro, tira 2, 3, 4 mil votos, vai embora, desaparece. Aí a gente que passou por isso sabe disso. E não conhece os problemas nossos. E eu recebi, certa vez, Agnello na minha sala ali. Ele disse, olha, se eu não for candidato, ele apoia. Eu não esperei tempo. Ele disse que um dia, no outro dia eu me lancei. Só que com o tempo ele se lançou. Só que eu entrei no recuo. Se eu entrar num negócio, dificilmente eu recuo. Então eu recuei. E a gente não tem briga, nem eu com o Maurício. Eu estou apoiando Iberê. Por que eu fui apoiar Iberê? Ninguém fez nada para aquele Irani que estava comigo. O outro candidato, né, Irani? A gente nunca fez nada pela porta da cozinha. A gente conversou com o Maurício. Ele disse, olha, se é o bem de Parnamirim, você faça isso. Por quê? Na hora que eu fui apoiar Iberê, haviam condicionantes. Os recursos que Vilma prometeu só viria se tivesse o apoio, se tivesse o palanque de Iberê. E eu me sacrifiquei, não é bem dizer que sacrifiquei, ficar com Iberê, para que os recursos viessem para o município. Não é para beneficiar Taveira, nem Irani, nem Maurício, não. Para que os recursos prometidos por Vilma, que na época era governadora, só viriam nessas condições, porque política é jogo. Não sai. Não acredito que sai. Vamos supor que Rosalba Ciarrim ganha a campanha no Rio Grande do Norte. E Dilma presidente, que vem, recurso vem, mas não viria se fosse o pessoal do mesmo partido. Isso aí é normal em qualquer lugar do mundo. Não adianta ele estar querendo aqui inventar a roda a vocês, certo? Então é por isso que a gente está aí seguindo Iberê, Maurício tem um candidato dele, não é isso? Sem briga, ele não tem briga com o prefeito, o prefeito sabe por que a gente está. A gente está fazendo isso sem briga, sem nada. Ele tem um candidato, a gente tem o nosso, a Câmara tem 50% nós temos um candidato a deputado federal, Irani estava com a gente, sabe disso, para ajudar o prefeito sem briga. Irani foi para lá e está tudo resolvido, né? E essa amizade que a gente tem, como ele disse aqui, não é de agora. No dia da eleição, da apuração, a gente estava lá em casa, na área lá, né? A apuração, a gente tomando isso lá, conversando, tomando uma cachaçinha, brincando, porque na campanha ele sabe o pão, a gente comeu o pão que Galo amassou. A gente comeu, porque seguraram para 2 candidatas e toda a estrutura era maior que a do prefeito. E eu sempre dizia, Maurício, o pessoal aí, ajuda ele nisso que ele chega. E o boicote era grande em cima da gente, escondia o pesquisa, eu pegava, Irani, vá por aqui, ó.
a pesquisa está mostrando que você precisa melhorar aqui, é assim, não é? Porque eu acho, numa coligação, um só não se elege, você tem que auxiliar todo, é um conjunto. Não adianta eu ter, na minha segunda eleição eu perdi, tive 1.800 votos, tive voto, foi o quinto, e não entrei, porque não houve, o grupo não se uniu.